Tem alguma dúvida? Participe aqui. Momento técnico com o engenheiro agrônomo Jason Costa. Participe e tire as suas dúvidas. Homem que sabe tudo. Homem que sabe tudo. Pronto, tá aqui. Ele entende tudo também de pé de pequi, Jason Costa. Amigo Maico, o homem tá impossível. Esse Ivan faz o povo ficar com raiva de mim, cara. E aí eu que pago o pato, né? O povo já chega com o nariz torcido pro meu lado quando eu vou chegando aí. Sabe tudo o quê, rapaz? Quem sabe tudo sou eu. Oi, Ivan, essa semana minha esposa preparou aqui, rapaz, uma carninha, um arrozinho com pequi. Meu Brasil, hein? É bom, né? Falei coisa boa, hein? É bom demais. Mas me diz uma coisa, Marco, o pequi, quando você tá comendo, você rói ele ou você coloca no franguinho só para dar sabor? Não, eu tenho que ter cuidado, né, Ivan? Eu gosto daquela massinha, né? Mas aí eu pego com uma colherzinha daquelas de sobremesa e eu não acredito. Eu vou dar umas aulas pra você. Não, eu vou dar umas aulas pra você. Quando a gente tiver... Você sabe comer um pequi? Rapaz, rolo que fica branquinho, Maio. Eu rolo também. É nada. Você tá louco, mano. Mas vai perder o negócio daquilo, Maio. Eu também vou no Enquanto ele não ficar branquinho, não, ele começa a aparecer assim, a cabecinha do espinho, sabe? Começa a ficar... Ai, que conversa. Vai ruim até aparecer a cabecinha, mano, do espinho. Ué. Ai. Pensa no... Ô, Jairson, fala aí. Responde o ouvinte aí, Jairson. Vamos começar? Hoje, vamos começar? A nossa ouvinte, a Marlene Ramalho, é o seguinte. A Marlene falou que primeiro que o dela não tem espinho. Então existe uma espécie de pequi que não tem espinho. A gente já contou isso aqui no programa Voz do Homem do Campo. Tem inclusive uma reportagem no nosso canal lá no YouTube, que nós entrevistamos um produtor, né, com várias espécies de pequis aí, inclusive de várias espécies. Até o pequi doce ele tem, sem espinho, enfim. Existem várias espécies. A pergunta da Marlene é o seguinte: a dúvida é de como fazer a muda. Se ela pode pegar o carocinho lá que colheu. Óbvio que não deve poder ter cozinhado, né? Não. Porque daí vai perder o poder de germinação. Mas a gente sabe também que é um caroço muito duro, né, Jairson? Como é que faz para poder germinar esse caroço de pequi? Ivan, eu vou contar aqui, falando de pequi e usando a experiência que nós temos na produção de muda de castanha do Pará. Nós, há anos atrás, com um projeto de recuperação de algumas áreas, de onde a gente trabalha mesmo, e também do enriquecimento de floresta aí, para uma empresa de produção de amêndoas aí, né, e misturas com diversos outros produtos aí de flora, né, de floresta. Nós empreendemos a produção de muda de castanha, que era uma dificuldade muito grande para nós. Primeiro, comprar muda de fora é muito caro para plantar tudo que nós queríamos, e a produção de muda era muito irregular. Nós não tínhamos uma regularidade na produção de muda, viu, dona Marlene? Então a gente ficou alguns meses aí dedicado em produção de uma maneira de acertar na muda de produção de castanha, que é muito parecido com a produção de pequi. O que nós fazíamos, tá? O que nós fazíamos com a castanha, e depois a gente vai para o pequi. Com a castanha, nós primeiro quebrava a dormência física, porque existem vários tipos de dormência da semente, principalmente dessas sementes grandes, que a natureza dá muito valor para ela. Vamos usar a castanha como exemplo. A castanha, tirando a parte do ouriço, que é aquele cepo duro de carbono, é uma madeira aquele trem. A amêndoa lá dentro é muito nobre, é muito energia que a planta usa para produzir aqui uma amêndoa, que é proteína mais óleo, né? E um pouco de carboidrato ali, é muita energia concentrada, é alimento direto na veia. E então a natureza prepara um envolvimento dessa semente muito, muito bruta, para proteger isso aí mesmo, né? Para ela não apodrecer e a planta mãe saber que vai ter sementinha germinando ao longo de muito tempo. Por exemplo, a planta mãe, a castanheira, o pé de pequi, a planta mãe das sementes, ela pensa assim, ó: e se vier uma seca? E se eu morrer? O que eu vou fazer? Então eu vou produzir uma quantidade de sementes o tanto maior que eu conseguir, e eu vou colocar dormência, ou seja, eu vou colocar meus filhotinhos para dormir tempos diferentes. Olha só. Então vai ter aquela semente que vai ter uma casca mais fina,
que ela vai ter uma dormência física, nesse caso da casca é uma coisa física, a gente consegue pegar nela. E ela vai germinar mais rápido. Nas primeiras chuvas que der, aquelas plantas ou aquelas sementes vai estar disponíveis para embeber de água, para começar a excitar o embrião e ele virar uma planta. Aí a planta fala assim, mas se essa chuva não vingar e parar e meu bebezinho morrer? Ela fala, opa, vou colocar outras sementes naquele mistura de produção daquela safra que tem uma dormência intermediária, média, uma dormência média. Eu coloco um pouquinho mais de espessura na casca, eu coloco um pouquinho mais de dormência química, que é os flavonoides antinutricionais. Lembra quando a gente cozinha o feijão? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente cozinha o feijão, não vem aquela espuminha que todo mundo fala, se você tirar a espuminha, não vai ter aquelas coisas que deixam a gente com azia e vai tirar aqueles gases e tudo mais. Aquilo ali são fatores antinutricionais que desestimula a germinação das sementes, porque a planta-mãe, a natureza, nosso sistema é tão sábio, Deus criou as coisas tão perfeitas que fala assim, eu vou colocar coisas boas dentro, que são nutrição para o meu bebezinho que está lá, o embriãozinho, que a gente gosta de comer, que é o grão em si, mas também vou colocar algumas substâncias lá dentro que vai fazer essa plântula ser resistente ao tempo, essa semente ser resistente ao tempo, aliás. Então essa semente vai ter um monte de química lá dentro que vai falar assim, não está na hora, segura um pouco mais. Espera cair mais chuva, espera passar um pouco mais de tempo. Então são os fatores antinutricionais que a gente gosta de tirar para comer. Só que para a semente é os fatores antigerminativos, que fazem parte da dormência química. A dormência física é a própria casca. Olha a dificuldade que nós temos de romper um ouriço de castanha. Você tem que meter o facão. A cutia tem que ir lá meter dente lá por horas para furar o trem. E dentes afiadíssimos, né? Exatamente. A natureza é tão sábia que falou assim, cutia, você vai ter dente que você vai precisar roer para ele não crescer demais. Ou seja, você vai ter poder de restauração desse dente. Então ela vai lá e rompe essa camada física e coloca o trem para comer. E porventura ela vai esconder alguma semente, algum grão, algum caroço ali, alguma amêndoa no chão para comer depois. Ela vai esquecendo e esse trem vai germinando ao passo que vai apodrecendo aquela camada de fora. Mas enfim, isso é ideia de germinação e dormência. O piqui não é diferente. Ele não é tão duro quanto a castanha, mas também tem o fator casca. O que nós gostamos de pensar? O que eu fazia? Eu colocava as castanhas mergulhadas em uma solução ali de fungicidas, viu, dona Marlene? O que é fungicida? São produtos que vai proteger a semente de aqueles fungos que vai produzir podridão, que vai apodrecer a semente antes de ela germinar. No caso da senhora, dá para a senhora fazer com Quiboa, tá? Quiboa, que é uma marca comercial aí, que é o hipoclorito de sódio. O que a gente pensa? Se a senhora colocar 1 litro de água para mergulhar essa semente, a senhora coloca 20 ml de Quiboa. É uma solução de 2%. 2% de Quiboa, 98% de água. Aí a senhora vai mergulhar esse trem aí por umas 10 horas. O trem aí, é uma maneira de falar, né? Mas vai mergulhar sementes, melhor dizendo, por 10 horas. Essas 10 horas vai fazer com que essa casca encharque, logicamente depois de tirar, né, aquela mucilagem, aquela polpa. E dentre essas 10 horas ela vai encharcar, vai embeber de água. E mesmo tempo que esse hipoclorito vai dando uma limpada nos fungos, que a gente não está vendo, mas que iria danificar a semente nos próximos passos. Apodrecer. Então nessas 10 horas ela vai absorver muita água, essa casca vai ficar mais molenga e a senhora vai tirar depois de 10 horas, 10 horas em média, tem gente que fala de 4 dias, eu já fico com medo de 4 dias que a gente pode matar o embrião. 10 horas vai tirar essa casca com cuidado, assemelhando na castanha, olha só, na castanha também. Eu colocava para embeber 2 dias na castanha. 2 dias, por quê? Porque a casca da castanha é uma lenha, um material lenhoso, então era mais difícil. Então a gente colocava, embebia esse negócio, a semente, ela ficava um pouco mais frouxa, aí nós íamos lá com um descascador, alguma coisa tipo uma alavanquinha, com cuidado, quebrava essa semente e tentava tirar essa casca, quebrava essa casca e tentava tirar essa casca sem danificar o bebê.
O bebê é a semente. Qualquer dano no bebê vai virar um ponto de podridão. Então, todas as sementes que a gente conseguia tirar sem danificar, nós colocávamos para germinar. Agora vem o negócio. Vamos tirar a casquinha, a pele, né, da semente, do piqui, para acelerar esse processo. Depois de 10 horas embebida em uma solução, e se a senhora colocar 10 litros d'água, por exemplo, num balde, a senhora vai colocar 200 ml de hipoclorito, ou, que boa, água sanitária, tá? Para esterilizar esse negócio aí. E aí a senhora vai colocar um canteiro fundo de areia. Eu fazia na areia, que era mais barato. Dá para fazer também substrato comprado, se for o caso. Eu fazia canteiro de areia, tá? Molhava antes para não dar dano de bebição. Qual que é o maior problema em canteiro de germinação de teste de semente, Ivan? A gente molha agora e já planta. Aquele areia super encharcada dá dano por embebição, ou seja, a hora que a semente está embebendo água, tem muita água ali, dá dano por embebição, começa a dar manchas, picadas na semente, ela começa a avançar demais o processo de enchimento, de expansão. Então molha 2, 3 horas antes ou na noite anterior, na manhã seguinte a senhora já com as plantas, com a semente descascada, coloca a parte mais fina para baixo. Aí eu dou uma dica, é o seguinte: faz 5 centímetros uma semente da outra no canteiro para aproveitar. Não vamos colocar essa semente direto lá no campo, porque a taxa de germinação pode ser muito pequena e a senhora perdeu tempo, perder a tacada. A gente tem que dar uma tacada mais certa. E aí faz um canteiro profundo, um canteiro de germinação profundo o suficiente para a hora que ela soltar aquela raiz, porque vamos lá, dona Marlene, toda planta que é grande, tem caroço grande, ela vai dar uma raiz grande, rápida, depois que ela começar a germinar, logicamente. Então, como eu não quero ferir essa raiz, na hora que eu arrancar isso aí, eu posso fazer de duas formas, ou direto no balainho, já está ali, ou no canteiro. Se a senhora fizer no balainho, aí a senhora tem que fazer com substrato vermiculita, vai anotando aí, dá para comprar esse substrato, ou fazer um substrato em casa mesmo, 30% de areia, uns 20% de terra vermelha e o restante terra de mata, né? Só que qual que é o problema da terra dessa mistura? Você vai trazer muita fungo ali, vai trazer muita coisa que estava em equilíbrio lá na mata, mas a hora que nós botar no saquinho vai desequilibrar. Então anota aí, se a senhora quiser uma taxa maior de sucesso, então ou é na areia, lá no canteiro, ou é na vermiculita, que é substrato para a produção de mudas. A gente compra isso aí, tá? E aí depois de feito isso, nós vamos colocar a parte mais fina da semente para baixo, onde vai emitir a raiz, e a parte mais grossa vai emitir o broto para cima. Cobrir isso aí cerca de 3 centímetros, 2 centímetros de profundidade e manter sempre úmida, sem encharcamento. Isso aí, Ivan, é uma maneira de ter mais sucesso e mais taxa de sucesso na produção de mudas. Lembrando que toda planta grande é difícil fazer muda dela. Tudo que é sementinha pequena é mais fácil. Planta grande, a gente precisa de mais recursos para manter esse embrião e essa amêndoa sem ser atacada por patógenos, porque todo mundo gosta de coisa nobre, rica em nutrientes, e as amêndoas são assim. Então a castanha me ensinou muito sobre isso. Nós tivemos muita dificuldade no começo e a gente começou a, primeiro, quebrar a dormência física, rompendo, tirando essa casca, com muito cuidado, depois de embeber, fazer ela encharcar, logicamente com uma solução aí de um pouquinho de fungicida. No caso da senhora, se a senhora preferir, eu usava um fungicida à base de um bendazol, que é um grupo químico de fungicidas que eu gosto muito para produzir mudas. No caso, dá para colocar o hipoclorito aí, 2%. 1 litro da água, 20 ml de hipoclorito, que é a água sanitária. Acho que é o maior segredo, tá aí, viu, Ivan? O maior segredo, a maior dificuldade de produzir mudas é isso aí. Primeiro, frutos caídos naturalmente, deixa o fruto cair, o piqui é colhido assim, né? Depois que o fruto cai, igual a castanha. O cupuaçu também. Então o fruto caiu, está maduro, o embrião está amadurecido, já está maduro lá dentro. Depois que cair, tira com cuidado, retire a polpa, embeber 10 horas, mergulha esse negócio 10 horas na água com hipoclorito, aí depois tira a casquinha com o maior cuidado para não ferir o embrião e nem a amêndoa.
e aí sim a gente vai colocar nos canteiros. Pode ser, repito, direto no balainho, que fica mais fácil. Lembrando que nós não podemos deixar muito tempo essa muda no balainho ou num canteiro raso, para que a raiz não inovele. A raiz não pode chegar no fundo e começar a crescer lateralmente, porque ela vai chegar no fundo, ela vai bater no plástico, ela vai crescer para o lado, ela vai bater na parede do plástico, vai crescer para cima, só que como a raiz vai gosta... dando volta daí. Exatamente, a raiz é feita para descer. A planta é feita para subir. É a natureza das coisas. Então, quando a raiz bate no fundo, ela vai para o lado, ela bate no lado, ela vai para o outro lado, para o centro do balainho, ela tenta ir para o fundo de novo e começa a fazer esse ciclo aí até inovelar. Uma planta, vamos lá, uma soja não gosta de raiz de lado, imagina uma árvore que vai ter que sustentar em profundidade para aguentar vento, aguentar chuva forte. O peso da produção. Exatamente, então ela tem que ter profundidade. Uma raiz enovelada, ela não vai para baixo, porque ela já está estrangulada. Imagina quando a gente faz um nó, a gente enovela a gente dá uma passada na corda dela mesma, a gente dá um enovelo e puxa, que ela estrangula a raiz. Então não deixa as principais ajuda que a gente poderia dar, conhecimento que a gente tem agora sobre a semente, nós falamos. Agora, a parte da muda, que vai ser lá na frente, não deixe enovelar a raiz. A hora que ela tiver uma copa aí de uns 20 centímetros já de germinado, 20, 30 centímetros, a gente imagina que a raiz já tem também daí para mais. No começo de uma produção de muda, 1 para 2 ou 1 para 3. Cada 1 centímetro que ela cresce em cima, ela já foi 3 para baixo. Então, se ela tem 1 palmo, ela já tem bastante raiz, né? Então, um canteiro profundo. Lembrando que a semeadura, o canteiro faz uma vez só, e fazer bem feito a gente não se arrepende, fazer ele alto, né? E é isso aí, é mais ou menos por aí. Se tiver mais dúvidas, Ivan, a gente vai tirando especificamente em pontos, né? Maico tem. Pode falar, Maico. Ô Jais, porque o pequi, ele se tornou uma alternativa de renda, né, para o pequeno produtor, para o médio produtor. E tem que ter paciência, pelo que a gente tem. Por exemplo, após o plantio do pequi, quanto tempo ele leva para frutificação? E uma outra pergunta também é sobre o enxerto, se existe a possibilidade de enxertar essas mudas para antecipar essa frutificação, Jais. Pergunta importante, Maico. Então, a partir da semeadura, você mais ou menos 7 meses a muda vai estar pronta aí para ir para o campo, tá? O enxertia, o nosso sistema de governamental aí, a Empaer, ela tem um know-how muito grande, enxertia de piqui e castanha, inclusive castanha, aqui em Juína. Ali na linha 5 tem um campo experimental. Um campo experimental, exato. Então a Empaer tem muita experiência nisso. Eu sugiro que nós façamos aí uma visita para eles para pegar entendimento e conhecimento deles. Eles estão aí, eles fazem um trabalho interessante, muito bom. Estão de parabéns nessa parte de castanhas aí e demais frutíferas, né? Eu não tenho a propriedade de falar sobre o que eles fazem, porque eles fazem muito melhor que eu. Vamos lá. Tempo, né? Imaginamos aí que uma árvore frutífera vai demorar aí de 2 a 5 anos para produzir, a média de 3 a 4 anos para produzir. Tem os enxertados que produzem mais rápidos. Por quê? Porque a parte do cavaleiro que vai em cima já é de uma planta madura, então ela já vem com a idade superada o período juvenil da planta. O período juvenil é aquele período entre o nascimento de uma semente, de uma plântula, até a adolescência, onde a bebê já virou uma mulherzinha. O bebê já virou homenzinho, que é quando a gente sabe que as meninas e os meninos começam ali pelos 13 a 14 anos de idade começar a ter fertilidade, fecundidade. Então eles já começam a ter aptidão à reprodução. As plantas também precisam passar por esse período juvenil, que no nosso caso é de infância e adolescência, né? Adolescência é o início da reprodução. E as nossas plantas também passam por um período juvenil que é de preparação, de toda uma copa, de estrutura, aclimatação. Ela vai sentir o ambiente e ver qual que é a carga que ela pode jogar para cima de copa, para assim ter um potencial produtivo. As nossas plantas
feita enxertos com partes adultas, de plantas adultas, ela vai logicamente produzir mais cedo. O cavalo ali vai ser responsável por dar suporte para a parte aérea já adulta, com os meristemas maduros, né? Então a pergunta é interessante, é importante. E voltando para a semente, é muito importante que a gente entenda o seguinte: quando a gente faz uma muda de uma parte já produtiva de uma planta adulta, a gente traz uma cópia idêntica da planta que a gente gosta. Eu tenho essa planta que produz frutos deliciosos, características que eu gosto e o mercado gosta. Então eu vou reproduzir e repetir intrinsecamente aquelas características. Quando eu faço uma produção de semente e não faço enxerto, a semente vai ter uma variabilidade genética, variação varietal, que vai me produzir plantas, produtos dessa sementeira com características variadas. Por isso que, por exemplo, os plantadores de café, cacau e demais atividades nossas aqui, pega clone, jardim clonal, né? Todo mundo vê aí que começa a produzir cedo, porque já tem parte madura, e o clone é uma coisa igual ao retirado da planta mãe. Não vai ter surpresas. Eu plantei da mãe que era muito boa, só que a produção começou depois de 3, 4 anos e o fruto não é o que eu queria. Então tudo que vem de semente tem variabilidade genética, que é uma estratégia da natureza para não ter uma coisa só e, quando for acometido, por exemplo, uma praga ou uma doença, não ter uma coisa só sofrendo a mesma coisa e dizimar esse negócio. Ou seja, a natureza é sábia, nós precisamos só compreender um pouquinho, para não ser pego de surpresa. A produção de sementes, logicamente, é necessária, porque mesmo se você for fazer um enxerto lá na frente, você precisa de um cavaleiro, de um cavalo. Esse cavalo é produzido a partir de semente sempre. E é isso aí, Ivan. Muito bom, Jason. Deixa eu ver o Lugerson aqui, que o Lugerson é produtor de pequi, né? Deixa eu ver o que eu mandou aqui. Tô falando que não dá pra vacilar perto de vocês, cara. Olha o Mike e o Ivan com essa conversa de ruir até parecer cabeça. Mas cabeças e ruir são a partes. Lá em casa tem ele, viu, Jason? 5 pés de pequi, tá buiado produzindo. Pensa num trem que fica bom na cozinha, na culinária em geral, aí é o pequi, você tá louco. Ô Lugerson, conta a sua experiência. Você comprou as mudas ou você produziu essas mudas aí a partir da semente, né, do caroço do pequi, como explicou o Jason aqui? Porque às vezes, o Jason, é uma coisa interessante, que o pequi ele é guardado de um ano para o outro. Tem gente que extrai, né, ali da castanha dele ali, não sei se é assim que se chama. Do fruto, né? Do fruto, né? Extrai a semente e aí bota no congelador, fica de um ano para o outro, né? Dá para conservar. Esse pequi que é levado para o congelador, provavelmente ele não vai ter a germinação, né? Boa pergunta. E é uma coisa que a gente até deixou de falar. Essas sementes é preferível que você pegue frutos que caiu agora, né? A gente sabe que ele começa a cair de setembro a dezembro, agora que está a fase mais forte dele aí, né? Então é bom pegar frutos que caiu agora, você vai deixar ele descansar, certo? À sombra, você vai tirar essa polpa com muito cuidado, você vai deixar ele embeber igual nós falamos, e depois disso nós vamos deixar de 2 a 10 dias secar a sombra. Por que secar a sombra? Ele não vai ter o sol desidratando e estimulando ele uma germinação fora do berço de plantio, que é o canteiro, certo? Então ele vai secar a sombra, ele vai dar uma desidratada. Uma semente desidratada é uma semente desestimulada ao germinação, mas não entrado em dormência por temperatura. Outro fator que faz as sementes dormirem é a temperatura. Exemplo, lá no norte, lá no sul, no norte dos Estados Unidos, por exemplo, onde gela e as pessoas plantam lá, né, milho, soja e tudo mais, o que eles fazem? Espera o degelo, tomba a terra para dar uma degelada rápida, expor a matéria orgânica e plantar por cima. Por quê? Porque lá eles têm o gelo fazendo a dormência de sementes, de plantas daninhas e também de fungos e tudo mais. A geladeira nossa é uma fábrica de um mecanismo de produzir frio. Frio dorme, frio faz as coisas diminuírem metabolismo, e semente no frio desacelera até dormir.
Então, se a gente pegar uma polpa congelada, vai ter uma dormência aí um pouco maior, vai ter que fazer a quebra de dormência também com uma aguinha morna aí. Só que também já perdeu o vigor, ela está respirando, nada que está dormindo está morto, ele está dormindo, mas está respirando também. E ela está respirando, consumindo energia dentro da semente. Exemplo, o urso vai gordão lá para a hibernação dele, ele hiberna lá 6 meses, ele entra gordo e sai magro. Por quê? Mesmo dormindo, hibernando... Usou o estoque. Usou o estoque de gordura. Os biólogos falam que não é hibernação de urso. Eu não tenho conhecimento suficiente para saber sim ou não, então eles me corrijam e me perdoem pelo meu erro. Homem que sabe Mas tudo. é por aí. Aliás, no caso da produção da muda, né? Você falou sobre colocar nos saquinhos e tal. Quantas sementes são necessárias? Apenas uma semente produz uma boa muda ou precisa de mais que uma semente? Como é? Ótima pergunta. Como é um balainho? É uma semente por balaio, você né? coloca uma semente por balaio porque é grande a semente. Se você nascer 2 e tiver uma taxa de 100% de germinação naquele balainho, você terá que tirar uma, porque senão as duas vão competir, vão estiolar, vão elongar demais. Então você vai colocar uma por balainho. E aí acontece com aquela velha parábola de Cristo, né? Ele fala assim: por que você não arranca o joio no meio do trigo, mestre? Aí ele fala assim: porque o arranquio da raiz do joio fere o trigo, então deixa, separa depois, bota o joio no fogo e o trigo a gente separa e segura. Então é mais ou menos por aí, uma semente por balainho. Se for no canteiro, 5 centímetros uma da outra, e nós tínhamos uma técnica lá, uma manha lá para fazer a produção de muda de castanha, uma manha. Aí nós fazíamos um cone, pegava um pauzinho meio grosso, um estaquinho ali, redondo, fazia uma ponta, tipo um lápis, e fazia o furo dessa areia, ou desse substrato, com essa madeira aí. Cone, ela é um cone, né? Tipo um lápis mesmo apontado, que acomode a semente, a parte mais fina para baixo, que dê pelo menos 2 a 3 centímetros de profundidade entre a superfície da semente e a superfície do canteiro. O carocinho, olha a pergunta, o carocinho dela, ela tem uma parte que é como se fosse um umbigo ali. Qual que é a parte que deve ser colocada para cima? Porque dependendo se botar a semente virada, ela vai germinar para baixo. Aí ela vai ter que dobrar para achar, para crescer. Tem uma posição correta? A parte mais fina para baixo. A parte mais fina da semente para baixo. Mas ela vai ficar de pé, então. Porque não é deitada. Exatamente. Porque esse aí, o umbiguinho, é o hilo, que a gente chama nas sementes leguminosas. Por exemplo, o soja, o feijão tem aquele umbiguinho, que é o hilo. Isso. A partir do hilo vai emitir a plântula para cima e a radícula para baixo. Então, se você deixar deitada, esse hilo deitado, ela vai emitir o hilo, porque imagina, quando a gente está semeando, a semente cai de qualquer jeito, mas é uma semente pequena, a gente não tem como acondicionar porque a máquina não permite isso aí. Mas uma semente grande que a gente vai... É possível você colocar na posição correta. Porque a gente está fazendo com a mão, né? Exatamente. Então a gente vai colocar a parte mais fina para baixo, para que esse umbigo, que é tipo o nosso o cordão umbilical cortado com a planta-mãe, propicia a plântula sair reta para cima e a radícula reta para baixo. E gasta-se menos energia para uniformizar. Ganha tempo. Ganha tempo e vigor. Então a manha é o seguinte: é um cone, tipo um lápis bem grossão, que caiba a semente. A gente vai furar essa areia e uma profundidade que fique bem acomodadinha a semente, e ainda sobe uns 2 a 3 centímetros para cima para tampar ela, porque a areia bem molhadinha é macia para tirar. Muito bem. E a semente é grossa. Aí na hora de tirar essa semente do canteiro, já com ela palitada, eu gostava de tirar o seguinte: a hora que ela palitou, a hora que ela soltou a plântula, a hora que ela palitou, ela ainda não abriu as folhas, ela tá um palitinho, tipo aquele canudinho do milho quando tá saindo, é um palito. Ali no período de palito, eu pegava um cano furado, um cano ali bem afiadinho, e socava ela para dentro, Ivan. Colocava a plântula dentro do cano, fazia força e arrancava esse negócio. E arrancava ela com terra e tudo, para a raiz vir intacta. A raiz tem que vir intacta, não pode quebrar a raiz, nem ponta de raiz. Aí com esse cano, a plantinha dentro, fazia força, tirava tudo como se fosse um bloquinho, como se fosse um
canudo ali, com plântula e tudo, e aí no balainho já com buraco da mesma proporção, tirava ele ali, certo? Dava um jeito de tirar ele. Fazia o cano ali com uma comportinha para tirar ele dentro do balainho já transplantado. Aí, sucesso da operação. Aí, dessa maneira, nós conseguimos ter uma taxa de germinação de castanha muito agressiva. A gente saiu aí de muito pouco para muito sucesso. Aí a gente começou a enriquecer as florestas de castanheira dessa maneira. Essa experiência que a gente tem trabalhando com mudas nos últimos anos. Logicamente nós não somos especialistas nisso, né? Tem outras pessoas, tem Impaera aí que é especialista nisso, mas a ajuda que a gente pode dar hoje é isso, Ivan. Vamos lá, Marco, para encerrar esse tema. Vamos encerrar rapidamente, porque eu acho que essa é uma pergunta importante também, porque quem vai produzir a sua muda, vai preparar, como qualquer outra planta, existem as pragas e doenças, e que pode acontecer já. Isso, alguma dica, alguma recomendação, se vier, né, se essas mudas vierem sofrer algum ataque de pragas aí? E já emenda também na pergunta, já a resposta para o Marco aí. O Mário Serafim pergunta se o pequi da Amazônia é o mesmo do Cerrado, se há diferença aí. Provavelmente é o ambiente, né? Então, eu tenho pouca experiência, Mário Serafim, em piqui, porque a gente usa, aqui a gente sabe que tem um piquizeiro que a gente usa até para fazer madeira, né? É isso, né? Uma árvore grande, uma árvore que cresce em meio a uma floresta. Dá uma semente, um fruto parecido, isso, mas não é comestível. Isso, eu tive a experiência ali no mato ali, que eu fui lá e marquei o ponto de um piquizeiro. O cara falou que era um piquizeiro do mato, eu não tenho experiência com madeira, eu fui lá e marquei esse ponto. E quando chegou na época de produção dos piquis, eu fui lá para tentar achar piqui para comer. Aí o cara falou, não, isso aí não presta, que é amargo, né? Não presta para comer. Então eu tive essa experiência curta, breve e não tão grande coisa não. Para minha experiência com piquizeiro. Tem pessoas aí ouvindo, com certeza sabe, e aí ele vai mandar áudio para nós aí para ajudar, porque aqui é uma coisa dinâmica, interativa e ninguém é dono de uma razão, né? Estamos aqui para tentar ajudar. E o piquizeiro da floresta, eu acho que o que serve é a madeira, né? Eu não tenho conhecimento não. Os madeireiros que estão ouvindo aí, nos ajudem aí, por favor. E o do cerrado já é o popudo, né? Que tem polpa. A gente costuma dizer que o cerrado é uma floresta invertida, né? Tudo que ele não tem de copa para cima, ele tem de raiz para baixo, né? E o cerrado, como é sofrido, tudo que é sofrido produz um fruto melhor. Tanto é que a produção é forte aí no cerrado. Os estados de Minas Gerais, Goiás, né, o próprio Mato Grosso aí no Cerrado tem uma grande produção de pequi, justamente por esse ambiente, né? Exatamente. Propício para a produção. E tudo que é sofrido, isso vale para o ser humano, vale para o homem. Todos esses homens sofridos aí do dia a dia, eles produzem frutos bons. Todo homem que sofreu, que passou por um vale da sombra, produz fruto bom. Então a gente sabe, eu já tive no Cerrado, eu tinha roça no Cerrado, eu via que o Cerrado tem muito mais fruta do que a floresta, viu, Ivan? Se você tiver com fome, o Cerrado te alimenta mais fácil do que a própria floresta. É muito difícil achar uma fruta dentro do mato, a não ser castanheira aqui na nossa região, que é muito rica, mas não produz todo ano ainda. Então, eu aprendi ali no Cerrado que tudo que sofre produz mais massa, produz mais riqueza. Então os frutos do piqui do Cerrado, que é sofrível ali, que tem raiz muito profunda, copa muito sofrida, produz mais riqueza, nobreza ali de fruto, né? Logicamente está falando de fruto e não lenha, né? E não madeira. Mas é isso aí. Vamos ouvir aqui o Luger, só a experiência dele, Jason? Isso aí é só ressaltar, porque na natureza, o piqui, da forma normal, natural dele, seguindo o ciclo natural, ele leva aí de 12 a 14 meses para começar a germinar. Olha aí. E existem esses processos que você explicou aí que ajuda aí a mudinha a desenvolver em até 7 meses. Acelerar mais o processo. processo. É totalmente rentável também, né, Jason, Ivan e Marco, o piqui. E quando você consegue produzir ele com 5 anos já começa, né, a te dar frutos. E hoje é comercializado aqui em Ariponã 12 a 15 caroços, vamos assim dizer, de piqui, a R$25. Então é uma renda boa. Você pegar aí 4 frutos que caem ali, 4, 5 frutos já dá 12 a 15 piquis, dependendo do fruto, né? Então é rentável, porque você tem um comércio muito grande para o piqui. Muito bem, valeu, Lugerson. Show, Ivan, acho que é isso aí. Isso aí, a Marlene Ramalho, né, que vai produzir piqui, né, falou inclusive que vai mandar piqui para mim, para o Jaisso. O Maico não aprendeu a comer ainda o caroço do piqui, Marlene, e ela disse que o dela não tem espinho, né, que já ajuda bastante. Marlene, espero que nós tenhamos ajudado, e se ficou alguma
alguma coisa não falada, é por falta de experiência mesmo. Então, a gente tenta ajudar e aprende ao mesmo tempo. Tem pessoas maravilhosas que vai ensinando a gente vai absorvendo e repassando. O conhecimento e o amor tem que ser compartilhado para aumentar dentro dos nossos cérebros e nossos corações. Tamo junto. Esse é o Homem Jason. que sabe tudo. Esse é o Jason Costa trazendo a dica para você sobre o cultivo do pequi. É uma dúvida da Marlene Ramalho, que está colhendo e gostaria de saber aí como é que se produz, né, novas mudas, aumentar a sua produção com as sementes daquilo que ela já está colhendo. E dá aí a dica que o Jason trouxe, como preparar a semente. Tem muita gente que teve essa dúvida aí, se eu plantar, se eu cozinhar um pequi, comer ele, depois posso plantar, será que eu não vou ajudar a quebrar? Na verdade, você mata o embrião também, né? Então a Marlene, inclusive, está gravando aqui um áudio para falar aqui com a gente, vamos ouvi-la para saber se ela pegou a dica certinho, isso vai botar em prática. E muita gente que está ouvindo o programa aí, e o pequi é uma planta que não é perene, né, Joyce? Você plantou uma vez plantada ali, você tem muitos anos, né, a produção, né? Ela é perene, né? Exatamente, é perene. Então você tem uma planta aí que vai produzir por muitos anos, né, como uma frutífera. Né? Isso aí, vai deixar uma herança aí pro pessoal, né? É isso aí. Oi, Marlene. Ah, sim, adorei a explicação do Jason, pode ter certeza eu vou fazer. O ano passado ele produziu bem pouco, né, que era o primeiro ano dele, mas esse ano ele carregou tanto que a copa dele lá em cima quebrou até uma ponta. Olha aí. Aí esse ano eu não estou comercializando, não estou vendendo, né, mas ano que vem eu pretendo sim. Minha nora também já está vendendo, meus vizinhos, quero fazer muda, que várias pessoas pediram muda, e ele é muito gostoso, só que o meu pequi, ele é meio adocicado, mas ele é bem carnudo, bem gostoso, e eu agradeço o Jason, né, pelas dicas, com certeza vou fazer, gravei vários áudios, né, dele falando. Aí vou fazer sim. Muito obrigada. E agradeço muito vocês aí da rádio. Aí o Marcos, se ele quiser morder o piqui daqui, eu levo para ele também, ele que sabe. Vai ser um prazer, hein? Boa, Marlene, obrigado, viu, querida, pela participação aqui no programa. Será que o Nilson quer falar de pequi também? Obrigado pelo Ivan, Cássio, Marcos, Lucas. E eu vou falar para vocês que o piqui dela lá do sítio dela lá é muito bom. Ela trouxe pra mim uma vez e eu super recomendo. Piqui gostoso e carnudo, viu? Olha aí, o ouvinte já falou, já comeu do pequi da Marlene e nós ainda não. Vai dar certo, vai dar certo. Valeu, Marlene, obrigado pela participação, querida. E ela mandou aqui para finalizar, escrito, essa seguinte frase. Homem que sabe tudo. Ela mandou justamente isso aqui, era a mensagem. Você faz tá com raiva de mim, mano. Você ouviu Momento Técnico com o engenheiro agrônomo Jason Costa. Momento Técnico.